nosso podcast R3K Médicos, eu em parceria com o Dr. Renato Kifuri, sempre aqui com a gente. E hoje com uma presença super especial, bem humorada, bem informada, que é a querida Elizabeth, uma jornalista hoje na CNN, mas que nós estamos muito felizes de ter você aqui. Pois é, a gente está conversando tanto, né, Rosana? Ah, se esse bastidor falasse. A gente faz o próximo só de bastidor. Sim, tal? Maravilhosos. Conhecemos Obrigada, a Elisa na pandemia, na verdade, um pouco antes da pandemia chegar, nós tivemos o prazer de estarmos juntos. Logo na estreia da CNN no Brasil. Na estreia, no piloto, né? A gente esteve lá. E a gente vem conversando muito na pandemia, dizendo que voltar a falar de Covid em outros tempos é bem diferente, bem melhor. Obrigado, Elisa, por estar conosco. Eu que agradeço. Agradeço a vocês, né? Imagina que a gente sempre conversa tanto, e também para quem está assistindo ou ouvindo esse podcast. Ou os dois, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe, Renato, incrível que você falou isso sobre falar de Covid, e eu pensei, caramba, que legal a gente poder falar de Covid sem estar com o desespero da Covid, né? Porque qualquer um... Quando você está desesperado com algo, você quase que perde a condição ali, a inteligência... de conseguir falar com mais saúde daquele assunto. E agora a gente pelo menos está um pouquinho, não 100% distante, mas um pouquinho mais protegidos, né? Perfeito. A gente teve um momento de muita insegurança, inclusive para nós todos que estávamos do lado de cá, não só da comunicação, mas da linha de atendimento de assistência aos pacientes. Era um vírus novo, né, que a gente desconhecido, trazendo uma síndrome diferente, né, uma síndrome pulmonar avassaladora. Os pulmões das pessoas com Covid eram verdadeiros, quando a gente via as imagens radiológicas, aquilo de um comprometimento tão grande. Aprendemos que a Covid não era só um quadro agudo, mas se mantinha muitas vezes com Covid longa, com outras consequências. Aprendemos que não havia tratamento, tentamos diversos tratamentos, várias drogas, para ver se aquilo resolvia, também não avançávamos. Estávamos frente a uma pandemia de uma disseminação mundial avassaladora. Nunca se viu tantas mortes na era moderna como a Covid trouxe. E aí vieram as vacinas, né, Liz? Então, toda essa trajetória de construção do conhecimento deixa a gente hoje numa condição muito diferente do que aquelas incertezas. A gente comunicava, a gente tratava, baseada nas luzes das evidências da época, que não eram muitas. E a publicação científica foi intensa e a gente teve que nos debruçar em cima de todos esses estudos para conhecer o que a gente conhece hoje. Muito interessante falar de Covid. E a brincadeira ou o desafio aqui no podcast é desses dois queridos. Mas eu aqui, enquanto jornalista, o meu desafio é fazer perguntas sobre Covid-19. E tem uma novidade bem importante do Ministério da Saúde, que eles já divulgaram o calendário do ano que vem, de 2024. E a minha, assim, já vem a dúvida, é para todo mundo ou a gente continua aquele calendário em doses homeopáticas, começando primeiro pelos grupos, né, que mais precisam? Acho que a primeira coisa é situar que a vacina da Covid nunca fez parte do calendário de rotina. Era sempre campanha. Então, você tinha campanhas de vacinação, que todo mundo ia. Então, começou por faixa etária, os mais suscetíveis, daí foi descendo, até um momento que vacinou todo mundo. Daí veio o grupo das crianças, que infelizmente foi o grupo que acabou menos se vacinando, porque, por um lado, felizmente, a Covid já estava muito menos assustadora quando chegaram as vacinas das crianças, mas nunca fez parte do calendário oficial infantil. Então, essa decisão do Ministério da Saúde é extremamente importante, que agora ela faz parte do calendário. A partir de 24, então faz parte do calendário. Nossa, fantástico. Assim como toma vacina, sei lá, de sarampo, de hepatite, Covid também está lá. Não fantástico. É mais uma campanha, não é algo... Não, você precisa... E normalmente é uma das coisas que a gente até sempre pensa, para você melhorar a cobertura vacinal no nosso país, linkar carteira vacinal para, por exemplo, você fazer uma matrícula numa escola, numa universidade. Sim. É sempre um momento e uma oportunidade de você checar a condição vacinal e orientar essa pessoa. Então, a grande mudança que foi anunciada é que, para as crianças, hoje, agora, vira um programa na rotina do Programa Nacional de Imunizações, a vacina de Covid, e para os grupos prioritários. Leia-se, pessoas acima de 60 anos, que continuam sendo um grupo prioritário porque ela responde pior à vacinação e, de outro lado, pode ter, em geral, alguma outra doença associada. Em geral, quando você tem 60, 70, 80 anos, você acaba tendo junto pressão alta, colesterol, diabetes, alguma outra doença. Então, por isso que o risco é maior.
gestantes, que é um grupo fundamental para você vacinar com dupla finalidade. Você protege a gestante de uma doença mais grave, mas protege o futuro recém-nascido. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a vacina vai para gestantes, para puérperas e para os grupos, lógico, profissional da saúde sempre está incluído nesses grupos, e os grupos que tenham essas comorbidades. Então, mesmo que seja alguém mais jovem, mas que tenha um diabetes, tenha alguma coisa, também vai estar incluído nessa vacina. O que a Rosana está dizendo no final das contas, Elisa, é que não vai ser vacina mais para todo mundo universal. Nenhum lugar do mundo vai vacinar toda a sua população mais, como nós fizemos em 2020 e 2021, praticamente em 2022. Então, as vacinas são destinadas agora, própria recomendação da Organização Mundial da Saúde, que elas se destinem aos grupos específicos. E por que você com 30 anos... 35 anos... Com esse espírito de 12. Com esse espírito de 14. Por que você com 35 anos não precisa mais tomar e precisava há 2 anos atrás? O que mudou? Isso já estava, essa interrogação já estava aqui na minha cabeça. Nós passamos por todo esse período com grande parte da população com pelo menos 2 ou 3 doses. Você é vacinado, a grande parte dos jovens são vacinados. E boa parte já teve pelo menos 1 ou 2 vezes Covid. Então, essa imunidade populacional construída às custas da vacinação e das exposições ao coronavírus, porque mesmo que você não tenha tido a doença, você se expõe com pessoas, convive. Então, isso vai funcionando como um reforço para a sua imunidade. Você toma 3, 4 doses de vacina, se expõe todo dia, muita gente te expondo ao coronavírus. Já teve uma vez doença, isso vai tornando uma imunidade na população que fica mais ou menos resistente a desenvolver formas graves da doença. Se hoje você pegar uma Covid, certamente o risco de você ir parar no hospital é infinitamente menor do que há 2, 3 anos atrás, quando você não teve oportunidade de receber pelo menos nenhuma dose de vacina. Então, isso mudou. Agora, fica um grupo, né? Tem um grupo que nunca teve doença e que nunca tomou vacina. Quem é? Esse mistério a gente já respondeu? O mundo já tem essa resposta? Porque eu lembro na época da pandemia, quantas vezes eu devo ter perguntado isso para vocês ao vivo na CNN. Como é que pode? Às vezes você dorme junto com a pessoa e tem uma pessoa que não se infecta nunca. A gente já descobriu quem é essa gente? Não, de onde vem, para onde vai? Tem uns chamados resistentes, né? Esses têm alguns estudos genéticos, tentam identificar quem é. Tanto os extremos, né? Aqueles transmissores, altamente transmissores, que têm a doença e transmitem, espalham o vírus com muito mais frequência, como aqueles resistentes. Mas tem uma população que eu estava falando, eles aqui nunca tomou vacina e que nunca se expôs ao vírus. São as crianças que estão nascendo hoje, ou que nasceram no último ano. São bebês menores de 1 ano, de 2 anos de idade, que não circularam por aí, portanto, não viram a cara do vírus e não tomaram nenhuma dose de vacina. Esses são os virgens de coronavírus. Esses hoje representam uma das maiores taxas de incidência de hospitalização por Covid. Quem mais hospitaliza hoje por Covid? Os maiores de 80 e os menores de 2 anos de idade. Se a gente tiver taxas de hospitalização por 100 mil... Justamente o idoso, porque não tem um sistema imune debilitado e você pode dar 10, 20 doses de vacina para ele e dificilmente ele vai estar protegido. E o bebê, que nasceu com menos de 2 anos de idade, que não teve experiência nenhuma na vida com infecções pelo coronavírus. E é justamente esse público-alvo que agora vai fazer parte da campanha no ano que vem. Não é à toa que a vacina foi incluída para esses grupos. Para esses grupos especiais, idosos que vivem em casa de repouso, onde a transmissão é muito fácil, porque o vírus perdeu, e a gente viu claramente isso, ele perde na virulência, ou seja, ele perde no sentido de causar doença mais grave, mas ele ganha cada vez mais na transmissão. Então, nós estamos passando agora exatamente por mais uma onda de Covid, e a gente vê um número grande de pessoas infectadas, mas poucos sintomas, algo muito benigno, exceto naquelas pacientes que são ou pela idade, ou que tem algum fator de risco. E por isso que nesse contexto todo, né, Renato, além das vacinas, eu acho que o que nós ganhamos muito nesses poucos anos aí, mas agora a gente conhece muito melhor, é um tratamento efetivo. Que lá atrás, quantas vezes a gente tinha que responder para CNN, o que fazer, alguém que estava com Covid, qual tratamento usar, e a gente não tinha um tratamento específico, né? Tinham várias opções ou tentativas terapêuticas que a gente fala, vai ter que provar, mas ao mesmo tempo a gente não pode esperar, então muitas vezes lá atrás a gente até usou medicamentos que no fim a gente não tinha
eficácia que a gente imaginava. Com a ideia de que tivesse, né? Que pena que não tinha. Que pena, né? Mas a gente tinha que lidar com a realidade quando algo não dava certo. Exatamente. Então era o que nós tínhamos na época. Hoje não. Hoje, se você me perguntar de certas drogas, eu vou claramente te falar, não, esquece, não funciona. Em compensação, tem outras drogas que eu vou falar, sim, podemos fazer. Ou seja, aquele processo de erro e acerto natural, e era a tentativa de todo mundo de conseguir encontrar uma saída. Né? A ciência é feita com esses estudos controlados. Então, quando a gente fala que na vacina foi estudada, você deu a vacina para um grupo, deu aquele placebo, não deu nada, uma substância que não tem nenhum efeito para outro, e comparou, olha, a vacina, quem tomou vacina teve muito menos doença de quem não tomou nada, tomou placebo. Então, isso prova que a vacina funciona. Com os medicamentos foi a mesma coisa. Eu vou dar medicamento para um grupo e não vou dar medicamento para outro grupo. E não houve diferença para aqueles tratamentos precoces, com antimaláricos, antiparasitários, corticoide no início de doença. Isso mostrou que não funcionava, não alterava o curso da doença. E com efeitos colaterais, às vezes, importantes. Como a Rosana falou, diferente de hoje. Hoje nós temos antivirais, o chamado tratamento precoce, que funciona. Então, para esses indivíduos de mais risco, você tem um indivíduo hoje com 80 anos de idade que fez diagnóstico de Covid, você precisa entrar com antiviral para ele. Existe antiviral, inclusive no SUS gratuito, disponível para esses indivíduos de maior risco, que limita o risco de ele ter complicações, de parar no hospital, de ir para uma UTI. Dúvida, o tratamento precoce é você se prevenir ou você já está com a doença e começa o quanto antes? Já estou com a doença e começo antes. Isso é tratamento. Prevenção É para prevenir complicações. Entendi. Porque isso dá uma confundida na galera. Então, vamos supor, alguém de 80 anos que está no 9º dia da doença e começa a piorar muito a parte respiratória, esquece, ele perdeu a oportunidade de fazer esse tratamento. O tratamento com antivírus, exatamente para você tentar diminuir a quantidade de vírus que está entrando e que pode causar todas as consequências, o ideal é que seja até o 5º dia. Não é para prevenir a infecção. A infecção já ocorreu. É prevenir a progressão para a forma grave. Ou seja, você não pode... me vê na farmácia, por favor, um comprimidinho para... Não é isso. É a pessoa que está infectada. Porque cada um entende de um jeito e às vezes a galera vai lá no balcão da farmácia para poder fazer esse tipo de pergunta. Eu vou me usar como exemplo, mas não para ficar falando de mim, mas para usar como exemplo essa minha dúvida que talvez pode ser de outras pessoas. Meses atrás ou semanas atrás eu estava doente. E eu pensei assim, será que eu estou com Covid e o teste não está identificando? Porque eu pensei, se tem mutações da doença, será que o teste é capaz? E eu fiquei, ninguém tirava da minha cabeça que eu estava com Covid, porque de vez em quando a gente é teimoso com o médico. Desculpa existir, viu? A gente faz esse erro, a gente fica teimando. E no fim descobri que não era. Mas isso pode acontecer? Eventualmente o teste não identificar? Falsos negativos, né? Isso chama. Você faz o teste, ele vem negativo e você está com a doença. Isso vale para qualquer teste, para qualquer doença. Eu posso fazer um teste, ele está negativo e o teste falhar. Sim. O falso positivo, ou seja, o teste veio positivo e você não estar com Covid, é raríssimo. Se o teste vem positivo, é fato que você está mesmo com a doença. E essas mutações podem alterar ainda mais os testes? O teste negativo, ele, às vezes, dependendo da marca do teste que você faz, do dia da doença que você faz, do jeito que foi colhido o teste, foi colhido adequadamente, ele pode ter uma falha, dado o falso negativo, algo perto de 10 a 20% dos testes. 10 a 20%. Depende muita coisa. Depende se você vai num lugar que colhe adequadamente. Boa parte desses problemas está na coleta. Essa autocoleta, por exemplo, você faz em casa mesmo o teste, a chance de dar falso negativo é maior. Então, não exclui. O teste negativo não é excludente. Você diz, não tenho Covid porque o teste deu negativo. Mas a chance é... Claro que você tem que juntar com a clínica. Estou com sintoma, estou com febre, estou com dor, meu marido está com Covid. Provavelmente aquele sintoma, mesmo que o teste venha negativo, você deve imaginar que aquilo seja Covid. Sim. Eu tenho falado para os meus pacientes, assim, a família com Covid e ele com teste negativo. Eu falo, claro que você está com Covid. O teste é que não está... Você está sintomático, né? Principalmente. O teste é que não está diagnosticando, talvez, ou por essas questões técnicas, ou mesmo o momento que a pessoa coleta. Porque, às vezes, você precisa ter uma quantidade de vírus um pouco maior para poder positivar esse teste. Então, às vezes, a pessoa vai lá no primeiro dia de sintoma, ou até antes do sintoma, porque o marido está e o teste veio negativo e fala, tá vendo? Sim. Eu estou limpo, mais ou menos.
que daí começam os sintomas e a pessoa... Não é raro as pessoas continuarem a fazendo o teste depois de 2, 3 dias e ele virar positivo. Então, do ponto de vista de saúde pública, eu diria o seguinte, se você está numa família em que tem, sei lá, 2, 3 pessoas positivas e você está com sintomas, esquece o teste, porque, na minha opinião, você deve sim proteger os outros como se você estivesse infectado e não levar tanto em conta o teste que foi feito. Isso a gente faz muito em pediatria, beleza? Eu sou pediatra, a mãe está com Covid, a criança está com tosse, eu não vou testar a criança. Por quê? A mãe está com Covid, cuidando do seu filho pequeno, e a criança começa com uma febre, com uma coriza, uma tosse, aquilo é Covid. Não precisa fazer um teste, meter um cotonete lá na criança, lá, para quê? Para falar, é mesmo. Né? É claro que provavelmente nós estamos falando de um mesmo sintoma. Agora, essa questão da testagem, tem um outro aspecto, Elisa, que a gente precisa lembrar, né, Rô? Que é em relação a como a gente parou de testar, né? Hoje as pessoas têm uma tosse, uma coriza, deve ser um resfriado, e não testa mais, né? E muitos casos de Covid vêm sendo espalhados por aí, a gente está vivendo um aumento real da doença, e muito diagnosticado, né? A gente tem aí X casos de Covid, mas tem muito mais casos de pessoas que não testam, ou que testam e também não reportam para a autoridade sanitária, não entra na conta do Ministério de casos de Covid. Então tem muito mais casos do que a gente está vendo ou constatando, porque muitos desses que estão ouvindo aqui, que está com resfriadinho, com uma tosse, que não está fazendo teste, provavelmente é Covid. E a gente vai perdendo o medo, é incrível, né? Quando a gente olha para algo e não reconhece, que era o início da pandemia, o pavor levava a gente, né? Empurrava a gente para o hospital. E agora essa meio que manutenção da doença vai trazendo uma falsa sensação de segurança. E aí começa a não diagnosticar tanto também, né? É uma sensação um pouco real, um pouco mais de segurança, porque a doença é mais leve hoje, né? No vacinado, naquele que já teve um episódio. Não tenha dúvida. O relaxamento vem um pouco. Ele não é para ser demasiado, não é para não testar, não isolar. Não. A gente tem que levar, talvez essa seja a lição maior que a gente precisava levar. Pode levar dessa pandemia. Quem hoje está com sintoma respiratório, se está tossindo, está com febre, não importa se é gripe, se é Covid, se é o vírus A, B, X, D. Proteja os outros, usa máscara. É fantástico. Não precisa transmitir, não precisa, independente se é Covid ou não. Não é Covid, posso sair no metrô espirrando e tossindo na cara, passando resfriado, ou vírus influenza, ou gripe, qualquer outro. Não é justo. Não é cidadão isso, né? Não é uma atitude cidadã. Então, se a gente levar essa lição dessa pandemia, já seria muito, né? Que a gente tivesse, quem está com sintomas, não devia ter o direito de sair transmitindo doença para o seu pai, para o seu irmão, para o amigo do trabalho, para quem no transporte público. Essa é independente de qual é o bicho, né? Que herança boa. E outra coisa também que a gente acabou de ver também no Congresso, a gente já sabia, mas quando você ouve o dado... A Covid não vai embora. Ponto. Não vai embora. Nós vamos nos adaptar nos próximos anos a ver esse aumento do número de casos de tempos em tempos. Porque o vírus, ele vai tendo essas mutações que você tinha comentado, né? Ou seja, ele vai escapando driblando um pouco tanto da proteção natural quanto da própria proteção induzida pela vacina. Então, de tempos em tempos, nós vamos ter aumento do número de casos. Então, essa consciência que a gente estava falando, que tem que ser um legado dessa pandemia, é o respeito em relação ao outro, independente de ser SARS-CoV, ser influenza ou seja qual for o vírus. Coisas que os orientais já faziam, se você lembrar, antes da pandemia, Sim. A gente sempre via, né, os orientais de mascarados, máscara, em avião, não sei o que a gente achava over aquilo. Não é over, aquilo lá é respeito, é responsabilidade com o próximo. São duas heranças que eu julgo serem muito boas. Primeiro, a máscara, né? Quando a gente está um pouquinho resfriado, já põe a máscara e a gente não se sente envergonhado, a gente se sente meio que tudo bem, tá normal, né? Porque adquiriu-se esse hábito. E outra coisa que hoje eu fico chocada, eu penso assim, 3 anos de pandemia, a pessoa ainda tosse na mão, não posso acreditar, gente. Porque quantas vezes, quase poderia gravar e dar um play na quantidade de vezes que vocês disseram. Na hora de tossir, de repente tosse aqui, não tosse na mão. Eu vejo, às vezes, a pessoa... E aí vai lá e pega no computador, eu fico assim, gente... não aprendeu nada, nada, viu né? o vírus indo pro computador, né? E isso a gente aprendeu demais na pandemia, Sabe né? que eu voltei do Rio de Janeiro ontem, e do meu lado sentou um sujeito tossindo o voo todo. Tossindo, com coriza, espirrando, sintomático. Eu peguei minha máscara e coloquei, estava do meu lado, não tinha o que fazer, não ia falar da bronca num
adulto de 30 anos de idade, para falar, escuta, você não devia viajar, usa uma máscara, que é uma máscara empresa. Dá vontade de falar, usa aqui uma máscara, por favor. Sim. Mas eu pus a máscara em mim. Consciência. Quer dizer, dentro de um avião fechado, sintomático, muito sintomático. Não é que ele estava com uma corizinha, não, um nariz fungando, ele estava tossindo o voo inteiro. Ou seja, difícil, ali às vezes pode ser deixado uma herança ruim para os outros. Queria propor aqui um desafio, não um desafio, mas que a gente possa acessar a memória. Vocês, enquanto doutores, conseguiriam se lembrar assim, qual seria a maior ou as maiores bobeiras que a gente ouviu durante a pandemia? Desde uma sugestão de que a vacina colocaria chip em quem tomasse a vacina. Ou alguma coisa assim. Vocês conseguiriam se lembrar de algo muito específico? Nossa, como é que pode as pessoas acreditaram nisso? Por exemplo, no jornal, a gente chamou essa fala de alguém da Rússia dizendo que se tomasse vodka curaria o vírus. E as pessoas começaram a acreditar que, de fato, aquilo era real. O que vocês também ouviram na época, que hoje vocês já, na época, já achavam engraçado, mas hoje, já, assim, definitivamente já entendemos que isso não é verdade? Olha, eu acho que a gente tem várias para elencar. Eu vou elencar uma mais recente, não é nem do começo, de que os antivacinistas dizendo que eu tenho um tratamento para reverter a ação que a vacina fez no seu organismo. Que isso? Você que tomou vacina e está arrependido, porque você não deveria ter tomado vacina, vem comigo que eu tenho um tratamento aqui que eu vou reverter o que a vacina fez de mal no seu organismo. Eu tenho um tratamento perfeito para acabar com o efeito da vacina. Isso é verdade? Isso é verdade. E cobra bem para fazer cobra caro para reverter. Quer dizer, para quem está ouvindo só esse trecho, isso é uma grande bobagem. A Elisa pediu para a gente elencar uma bobagem. É importante para que nós... Não pontuemos que não estamos falando de alguma coisa que alguém que está ouvindo só esse trecho. Essa foi uma das maiores bobagens que eu vi. Ouvimos várias, mas eu escolhi essa que foi a primeira que me veio à cabeça, que essa é uma das grandes bobagens e, infelizmente, tem gente que tomou a vacina e depois ouviu e ficou em dúvida. O grupo antivacina prospera no nosso país. Aquilo que a gente achava que nós éramos... O Brasil era imune no bom sentido, de ficar... Aqui não vem, essa conversinha não chega aqui, chegou. Foram muitos oportunistas nesse momento divulgando questões anti-vacina que impactaram em todas as vacinas do país. Totalmente. E a Covid não foi diferente. Eles chegaram a esse cúmulo de vender o tratamento para reverter o efeito da vacina. Isso, para mim, foi uma das piores. Que coisa. Doutora Rosane, aí? Eu acho que, assim, eu pegaria o exemplo do chip, que até hoje tem gente que acha que isso é verdade, que essas vacinas todas foram produzidas para você poder tirar informações, etc. Coisa. Teoria da conspiração, né? E a outra, que é real e é grave, se não me engano, acho que foi no Irã, que tinha para tomar algo à base de etanol. E o pessoal fazia uma dose muito maior e tiveram várias mortes por causa disso, em relação, achando que aquilo seria o tratamento de Covid. Então, eu acho que dentro dessas fake news tem coisas como essa, que em teoria não vai ter dano à saúde, a não ser financeiro, mas é uma depende dos remédios, pode ser feito qualquer. E tem algumas coisas que foram feitas como causando dano à saúde, né? Mesmo em relação a tanto ivermectina, a cloroquina, uma série de medicamentos que se tinha paciente meu que toda vez saía de casa tomava um comprimido desse para se proteger. Isso nunca foi provado e, pelo contrário, você podia inclusive ter complicações relacionadas às medicações. Então, acho que teve muita coisa, né? Chá de tudo quanto é jeito. Nossa. Teve muita coisa. Tomar mais sol, tomar menos sol. Lavar saquinho do supermercado, né? Também lembra? Tu não lavava, compra do supermercado. Deixa o sapato lá fora. O sapato até não deixa fora. O sapato ainda é um hábito. Não pela Covid, né? Não pela Covid, mas até que é interessante. Temos quanto tempo mais? Estamos já terminando, caminhando para o fim. Não, eu me nego. Já pensou se todo dia no fim do jornal dissesse, gente, seguinte, tem que encerrar, mas não estou a fim de ir embora. Eu me nego a ir embora. Eu me nego a ir embora. Não. Eu tenho de respeitar aqui assim como eu respeito no jornal. Só que lá eu fico ouvindo no ponto. Atenção, encerra, atenção, encerra. Mas aqui, em nome da amizade, eu vou me manter calada, então. É isso aí. Elisa, a gente só tem a agradecer a você, querida. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. A gente teve muita oportunidade de convivência nesses anos, muitas vezes virtualmente. Muitas vezes. E pessoalmente, você dá de 10-0 no virtualmente. Nós já admirávamos o seu trabalho na televisão. Pessoalmente, você nos encanta cada vez mais. E aqui foi muito melhor, que ainda ganhei uma empadinha. Não é? Palmito. E um café. Uma empadinha e um café. Então, obrigada, queria Renato, convidar Rosana. todos que nos acompanham aqui a seguir-nos no Instagram, no nosso pessoal, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, nosso Instagram do R3K Médico.
Claro, da Elisa Vec, VEECK. Isso. Elisa Vec, grande produtora de conteúdo no Instagram. Vale a pena segui-la, tem muita coisa legal. Eu sou um seguidor fã. Nos lives dela, inclusive nas vezes que você entra ao vivo. No meio do jornal, eu amo. Estou no meio do jornal, entro ao vivo aqui para conversar com a galera. E eu entro junto também, mando um coraçãozinho lá, curto verdade. Todas as entradas, sinto sempre. Obrigado demais por estar conosco. Assistam a gente nos tocadores de podcast, vejam a gente no site. E, claro, dê sugestões para os próximos episódios. Vai ser um prazer ouvir o que vocês querem ouvir, porque para a gente é muito importante a opinião de todos. Obrigado, Rosana. Fazer ciência com bom humor não tem nada. Que coisa genial, né? Super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, muito obrigada. Nos vemos, hein? Se muito não for em podcast, breve. que seja ao vivo na CNN. Exato.